Esse é o quarto domingo que nós seguimos uma sequência de pregações com base no livro de Charles Spurgeon, A Paz do Diabo. E capítulo após capítulo, irmãos, quando eu estou lendo em casa, é cada vez mais impactante poder ler e entender o que está se passando ali na mente daquele pregador. São sermões, né? Ele não parou para escrever esse livro, mas são sermões de Spurgeon. Primeiro tem o mesmo título do próprio livro, que tratam da nossa vida individual, nossa vida com Deus, e que fazem cada um de nós perguntar e se perguntar se realmente nós estamos no caminho certo, se as nossas certezas e seguranças na fé estão baseadas verdadeiramente em Cristo ou não. Hoje nós vamos tratar sobre uma perspectiva a respeito de Deus, onde os homens se sentem sozinhos, mesmo quando eles estão caminhando na fé. Quando parece que você está só mesmo no meio da igreja. Spurgeon trata sobre quando Deus abandona, capítulo 4 do seu livro. Como eu tenho dito, irmãos, o sermão ele é baseado no texto de Spurgeon, ele não é uma repetição da pregação de Spurgeon, mas dentro daquilo que eu entendo como uma boa estrutura de sermão, a minha é diferente da dele, evidentemente, mas por ser um homem de uma elevada piedade, de grande conhecimento teológico, eu tenho me baseado na sequência que ele deu a este livro, de argumentos extremamente importantes para que nós possamos tratar assuntos como esse, né? Será que Deus nos abandona? Será que nós estamos sozinhos de verdade? Para isso eu queria que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias em Hebreus capítulo 13. É comum Spurgeon fazer sermões expositivos em um versículo só e às vezes somente uma parte do versículo. É uma exposição da teologia completa do texto, mas da teologia daquela parte ali do texto da seção maior. Hebreus 13, somente o verso 5 e do verso 5 apenas a parte final. Hebreus 13, 5 diz assim: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. Repetindo, não te deixarei, nem te desampararei. Amém. Vamos orar. O Senhor das nossas vidas, nosso Deus, nós te adoramos durante esse domingo, nós te bendizemos, nós oramos, cantamos, mas agora, Senhor, o que nós mais queremos é te ouvir. É o momento onde nós esperamos a semana inteira, Senhor, para ficarmos simplesmente calados, ouvindo o Senhor falar conosco. Não nos deixa perder esse tempo, Senhor, com distrações desnecessárias, com preocupações que devem ficar para amanhã, mas que estejamos verdadeiramente concentrados naquilo que o Senhor tem a nos dizer essa manhã. E que eu, Senhor Deus, como ministro da Tua Palavra, possa ser nada mais que um canal do Senhor para que o Senhor fale com este povo. Usa-me, Senhor Deus, de maneira poderosa. Me faz ser profundo, Senhor Deus. Mas ao mesmo tempo me ajuda a falar com estas pessoas de um modo que eles entendam. E que o Teu Evangelho seja pregado com clareza. É assim que nós te pedimos em Cristo nosso Senhor. Amém. Se sentir só é algo terrível. Todos nós desejamos ficar no meio de pessoas queridas e conversar com pessoas amadas e ter a oportunidade de conviver em comunidade. E isso é assim não porque é da nossa
própria preferência. Não. Nós nos sentimos sozinhos ou ainda nos sentimos acolhidos porque da nossa natureza, da nossa estrutura, sermos assim. Basta que você lembre, por exemplo, que lá no Jardim do Éden, em Gênesis, os irmãos vão encontrar no capítulo 2 o Senhor dizendo: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Porque o homem precisa estar em comunidade. Porque nós precisamos viver assim. Se você lembrar o modo como Deus nos faz nascer, Ele não nos deixa nascer numa casa sozinhos. Nós nascemos de um pai e de uma mãe. E muitos de vocês têm irmãos. Ou seja, vocês já nascem numa comunidade, numa pequena comunidade, onde há um pai, onde há uma mãe, onde existem irmãos. E esta pequena comunidade, ela passa a se relacionar com outras comunidades. Vocês têm vizinhos, vocês têm família, né? Familiares, pessoas que fazem parte da família de um modo mais abrangente, primos, tios, irmãos, avós, avós. É assim, irmãos, que nós vivemos, porque foi assim que Deus nos fez. Não é bom que o homem esteja só. Então é natural que o homem tenha uma família. É natural que nós tenhamos amigos. É natural que nós tenhamos colegas de trabalho e que nós possamos viver em comunidade. Isso, todavia, não garante que você se sinta numa comunidade. Que você perceba que está sendo visto, que você é querido e que você é acolhido em uma comunidade. Você sabe que tem pessoas ao seu redor, mas às vezes você não se sente parte daquele meio. Quantas pessoas não conseguem se identificar com a sua própria família? Que coisa terrível você não conseguir se sentir parte da sua família. Deve ser algo terrível. Quantas pessoas não conseguem se sentir parte da sua igreja? Elas são deslocadas na igreja. Elas não conseguem criar vínculo com outros irmãos da mesma comunidade. Quantas pessoas vão para o trabalho porque é obrigado, mas lá no trabalho não conseguem desenvolver nenhum tipo de amizade de categoria nenhuma, de nível nenhum. Isso é muito ruim. Se sentir só é muito ruim. Mas nenhuma dessas solidões, se nós pudéssemos colocar dessa forma, nenhum desses tipos de sentir-se só é comparável a se sentir só diante de Deus. Nada disso se compara a você se sentir abandonado por Deus. Mas eu diria que uma coisa tem tudo a ver com a outra. E que, em relação a Deus, isso tende muito mais a ser um sentimento nosso, uma distorção do relacionamento com Deus, do que um abandono verdadeiro. E nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas o perigo do sentir-se só é muito grande. As consequências da solidão são terríveis, irmãos. Existem pessoas extremamente tristes por conta da solidão. Existem pessoas que chegam a um ponto de cair em profunda depressão, porque se sentem sozinhas. Muitas delas, eu repito, têm família, têm amigos, frequentam a igreja e mesmo assim se sentem sozinhas. Para quem não passa por isso, o primeiro alerta é: eu preciso ter cuidado com quem está ao meu lado. Porque o simples fato de alguém vir para a igreja e de parecer bem
não quer dizer que ela esteja bem. E o olhar de todos nós, de um para o outro, precisa ser um olhar cada vez mais clínico, de se importar verdadeiramente com o outro. Porque é muito simples a gente vir para a igreja, nós nos confraternizarmos, a gente dá um abraço no outro, conversa sobre assuntos muito superficiais, mas eu não me interesso pelo problema do outro. Eu não me importo com o problema do outro. Eu simplesmente venho para a igreja, eu converso um pouco e saio. Eu cumpro o meu compromisso espiritual e social e vou embora. Mas é necessário saber que existem pessoas na igreja que passam por situações tristes, de depressão, de desconforto mesmo na fé e de sensação de abandono que, de fato, machucam aquelas pessoas. Então, em primeiro lugar, falando para quem não tem um problema, seja mais observador, seja mais cuidadoso com seu irmão. Se dispõe a ajudar quando possível e necessário. Mas quanto a você que se sente triste, quanto a você que se sente sozinho, nós precisamos, em primeiro lugar, reordenar o seu pensamento, reordenar a sua perspectiva. Isso porque, no momento em que nós vivemos, né, onde há muita rede social, todo mundo se fala, todo mundo se comunica, todo mundo está conectado, todos nós podemos ter acesso uns aos outros muito fácil. E muitas dessas pessoas que sofrem de solidão, elas descarregam na rede social, elas vão passar muito tempo em rede social para tentar, de alguma forma, socializar, sendo redundante. Elas vão tentar suprir a ausência do cuidado das pessoas com uma experiência virtual. E eu quero alertá-los que isso não funciona, que isso é mera ilusão. Que as amizades de Instagram ou de qualquer outra rede social, elas não vão suprir a necessidade real de andar com as pessoas, de sentir-se parte de uma comunidade. Tudo aquilo ali é uma grande enganação. Porque é na vida real que nós realmente podemos vivenciar a comunidade, com suas alegrias, com suas dificuldades e até mesmo com suas tristezas. Então, para quem tem se percebido ou tem sentido-se só, não descarregue em rede social as suas tristezas, as suas angústias e a sua solidão. Você precisa tratar isso de uma maneira real, de uma maneira verdadeira. Você precisa ser como você é uma pessoa. E você precisa lidar com as pessoas. Eu acho até estranho quando existem pessoas que você tem dificuldade, por exemplo, de puxar um assunto com ela presencialmente. Mas ela se abre com você com muita frequência e com muita naturalidade em rede social. É claro que isso pode ser um traço de simplesmente de ser uma pessoa, como nós dizemos aqui no Nordeste, encabulada, uma pessoa envergonhada. Mas às vezes não, às vezes é uma dificuldade de se relacionar com as pessoas. E aí vai pelo meio virtual tentar esse relacionamento. Não entrem por esse caminho. Não é um caminho seguro. Não é um caminho seguro. E também o problema que você passa não é um problema pequeno. Para quem não passa, geralmente, quando tem contato com pessoas assim, você deixa de besteira. Olha as pessoas aí ao teu redor. Não é tão fácil assim, irmãos. Vocês acham que elas nunca pensaram nisso? Que se sentem sozinhas no meio de uma multidão? Elas sabem disso. Eu não posso desdenhar do problema do meu irmão. Às vezes nós crentes, especialmente os reformados, temos dificuldade de parar um pouquinho para tentar entender o problema do outro. Mas em muitos casos nós ridicularizamos, nós minimizamos a dor do nosso irmão.
É uma solidão terrível, irmãos. E viver ou sentir-se assim não é fácil. Mas, em primeiro lugar, para essas pessoas, eu quero repetir as palavras do nosso Senhor: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Estas palavras não foram dadas para um povo que nunca se sentia só. Elas foram dadas para sustentar homens e mulheres que atravessariam desertos emocionais, perseguições, perdas, noites longas e silenciosas. Elas não negam a realidade da dor, como às vezes a gente faz, a realidade da dor do outro. Negam a possibilidade do abandono real. Veja só. O que está sendo dito aqui não é que o outro não está sentindo o que está dizendo, não está minimizando a dor do outro, nem o sentimento de solidão e abandono do outro. Não, porque é verdade. Muitas pessoas se sentem assim. Mas está colocando a coisa na perspectiva correta. O abandono que você sente, a solidão que você sente é real. Porém, não faz sentido. O sentimento é real, mas o abandono não é real. Percebe? Você sente algo que não existe. Você sente uma coisa que não faz sentido. Nós precisamos compreender isso, irmãos, profundamente. Por isso, quando nós tratamos de uma promessa como essa, porque esta é uma promessa, nunca te desampararei. Nós precisamos começar exaltando imediatamente o verdadeiro consolo do crente, que nos conduz a tratar, a encarar o terror do verdadeiro abandono, que significaria ser deixado por Deus. Você que se sente só, você que se sente triste, você que não se sente acolhido pelas pessoas que deveriam lhe acolher, ou que você deveria se sentir acolhido, você não deve começar tentando tratar o problema com essa pessoa. Porque o seu problema é anterior. Se você se sente sozinho, em primeiro lugar, você se sente abandonado por Deus. E isso não faz o menor sentido. Ninguém será deixado por Deus. Por quê? Porque é uma promessa. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Somente quando entendemos esse abismo é que a promessa assume seu peso, sua doçura e a sua glória. Se você não perceber o problema que você tem, você nunca vai dar a solução adequada. Se você achar que o seu problema, você tem uma doença raríssima, dificílima de ser tratada, e você quer tratar com medicações comuns, você não entendeu o seu problema. Então, primeiro, é necessário compreender que eu sinto uma coisa, isto é real. Mas o que eu sinto não tem fundamento na realidade, porque Deus nunca vai me desamparar. Ele disse isso. Então eu sinto uma coisa que está desconexa da realidade. E por que não tem fundamento na realidade? Porque a palavra de Deus diz que Deus nunca vai abandonar. Portanto, quando eu sinto que pessoas me abandonam, eu deveria imediatamente me lembrar desta promessa e ser feliz simplesmente por ela. Quem está se sentindo cuidado por Deus jamais se sentirá sozinho. Quando nós cremos no Evangelho, e muitos de vocês passaram por isso, nós, em muitas ocasiões, perdemos mais do que ganhamos. Existem muitos amigos, ou existiam pelo menos, que andavam comigo e depois da conversão não quiseram mais andar. Porque os lugares que eles iam, eu não vou mais. Porque as conversas que eles conversam, eu não quero mais conversar. A gente não tem mais os mesmos propósitos, ou seja, no final das contas, não somos mais os mesmos amigos.
Ou seja, a realidade da conversão é de perda real, mas de ganho espiritual. Quem percebe isso, irmãos, não se preocupa. Porque ainda que eu tenha perdido alguns amigos, a palavra de Deus diz: na igreja vocês encontrarão muitos pais, muitas mães, muitos irmãos e muitos amigos. Porque Deus não me abandonou, Ele me dará novas pessoas. Porque Deus não me abandona, eu não me sinto nunca sozinho. E é esse caminho que nós precisamos percorrer. Nunca, preste atenção nisso, nunca para minimizar a dor da solidão, nem minha, nem a do outro, mas para colocá-la na verdadeira perspectiva. E a primeira perspectiva que nós precisamos tratar, quando o assunto é solidão ou sentimento de abandono, é entender o único e verdadeiro abandono que alguém pôde sentir em relação a Deus. Spurgeon ele traz um exemplo, ele diz assim: pense aterrorizado nos perdidos e desamparados por Deus. Não é um exercício de imaginação mórbida, mas um chamado à lucidez espiritual. Pense no coração humano que só valoriza a graça quando entende a profundidade da perdição. Existe um viajante perdido no deserto, clamando e ouvindo apenas o eco. E ainda assim, afirma que essa imagem é insuficiente. Veja, ele começa a trazer a imagem de um viajante, de um homem que se perdeu no deserto. Está sozinho, não tem absolutamente ninguém. E toda vez que ele fala, a única voz que ele escuta é o eco da sua própria fala. É desesperador, não é? Está só. Não é que ele se sente só, ele está só. Aí ele diz, mas nem esta analogia é comparável a este homem que eu vou falar, que realmente foi abandonado. Ele diz porque mesmo em meio ao deserto solitário, o homem tem a presença real de algo que Deus fez. A criação está ali. O deserto está ali. Então ele pode perceber Deus na criação. Mas quem foi abandonado por Deus não tem como ver nada que o anime. Uma condição assim seria pior que o inferno. Não porque o inferno seja leve, mas porque até ali Deus ainda é Senhor. O abandono divino significaria ausência total de consolo, de luz, de poder e de esperança. Onde Deus se retira, tudo entra em colapso. O forte se torna fraco, o santo cai, o sábio se torna tolo. Se Deus abandonasse ao melhor santo vivente, esse homem cairia imediatamente em pecado. O homem mais santo que existir, se Deus abandonar, ele cai imediatamente em pecado. Porque todas as coisas são sustentadas por Deus. Você está de pé porque Deus te sustenta. Se Deus nos abandonar, nós imediatamente deixaremos esse lugar e estaríamos lá nos chafurdando no pecado. Então o fato de você estar aqui essa manhã, de você buscar a Deus, de você trazer sua família para perto de Deus, é uma grande demonstração que você não foi abandonado por Deus. O fato de você estar refletindo, semana após semana, nos últimos 4 domingos especialmente, a respeito da sua vida individual com Deus, é uma demonstração de que Deus não lhe abandonou. Porque você poderia, ou estar, como eu falei, tripudiando de Deus com o pecado, ou talvez você pudesse estar num lugar onde até o nome de Deus é mencionado, mas o pecado não é tratado. Vivendo em engano, como nós já vimos aqui. Mas não, Deus lhe trouxe aqui para que você tenha a oportunidade
de refletir a respeito da tristeza e do sentimento de abandono. Mas a nossa mente, irmãos, é perversa. A nossa mente, ela cria ilusões a respeito do nosso relacionamento com Deus. E para percebermos isso, pelo menos 3 exemplos de ilusão que nós criamos, que fazem parecer que nós fomos abandonados por Deus quando nós nunca fomos. Em primeiro lugar, a ilusão da autossuficiência espiritual. Essa é uma das ilusões mais perigosas, porque ela se disfarça de virtude. Chamamos de maturidade o que muitas vezes é apenas hábito religioso. Confundimos constância exterior com força interior. Muitos vivem como se a perseverança cristã fosse o resultado natural de disciplina pessoal, estabilidade emocional ou experiência acumulada ao longo dos anos. Aos poucos, a oração se torna mecânica, a dependência se torna implícita e a confiança migra silenciosamente de Deus para o próprio desempenho espiritual. Eu vou me enganando. Uma terrível ilusão que faz parecer com que eu estou bem, mas eu não estou, é isso. Eu cumpro os meus compromissos espirituais. Eu estou aqui. Eu chego cedo. Eu participo de tudo que a igreja promove. Mas eu não consigo perceber realmente Deus na minha vida. Ou seja, é uma comunhão ilusória. Só que isso, de certa forma, me traz uma segurança. Só que a segurança também é uma ilusão. A segurança que este tipo de ação nos traz é uma grande ilusão. Essa ilusão precisa ser desmontada. Se Deus se retirasse por um instante, eu vou repetir, o homem mais santo cairia imediatamente. Tudo que você faz na igreja, todas as suas ações, toda a sua fidelidade a Deus, se Deus tirar por um segundo a sua presença, tudo isso vem abaixo. Essa verdade produz algo que falta a muitos crentes hoje. Humildade verdadeira. Ela nos ensina a começar o dia não confiando em nossa experiência passada, mas suplicando graça presente. Eu preciso todos os dias lembrar que sozinho eu caio. Enquanto eu fico pensando que Deus me abandonou, e ao mesmo tempo eu tenho tantos benefícios, eu não posso nem, em primeiro lugar, achar que Deus de fato me abandonou, nem me assegurar nestes benefícios. Porque se Deus tirar, tudo isso vira ruína. Segunda ilusão, é que o maior problema do homem é o sofrimento humano. Uma das coisas mais destrutivas é essa. Eu ficar perguntando, por que eu sofro tanto? Porque tudo acontece comigo? Porque nada de bom acontece comigo? Vivemos em uma cultura que mede o mal quase exclusivamente pela dor visível. Quando eu perco saúde, recursos, emprego, o que eu tinha que eu não tenho mais, estabilidade emocional. Pronto, isso aqui é a tragédia humana. Eu passo a definir a minha vida pelo que eu perdi. E mais uma vez, eu não posso negar a realidade. São perdas. E são dolorosas. E não podem, de maneira nenhuma, serem desprezadas. Mas esta não é a verdadeira perda. É uma ilusão. Porque as coisas nesse mundo, elas tendem a serem desfeitas. São passageiras. Tudo que nós temos aqui, um dia vai passar. Um homem pode perder tudo e ainda assim estar seguro, se Deus estiver com ele. Mas um homem pode ter tudo e estar completamente perdido. Já imaginou isso? Você que perde tudo, ainda pode estar seguro, porque você tem Deus. Mas alguém que tem tudo pode estar completamente perdido, porque não tem a presença de Deus. Esse tipo de aplicação, irmãos, reorganiza as nossas prioridades. A minha prioridade não é ter as coisas, é ter, em primeiro lugar, o Senhor.
Porque se eu tivê-lo, ainda que eu perca tudo, eu tenho Deus. Mas imagina o contrário, eu ganhar todas as coisas e não ter Deus. Quão perdido eu estaria? É uma grande ilusão que muitos vivem. E a terceira ilusão é tentar viver uma vida cristã superficial. Então, se confia naquilo que é externo. A primeira ilusão é a confiança naquilo que é externo. A segunda grande ilusão é você achar que o sofrimento é o grande problema. E não é. A terceira ilusão é você tentar viver uma vida espiritual superficial. Quem nunca contemplou o horror do abandono divino, inevitavelmente trará graça com leviandade. Onde não há senso do perigo, não há vigilância. Onde não há consciência do livramento, não há gratidão profunda. Uma fé rasa nasce, em grande parte, de uma visão rasa do que Deus nos poupou de experimentar. Então, muitas pessoas vivem uma ilusão da fé, não é nem porque não é maldade, é porque a fé é tão superficial, o conhecimento é tão pouco, que elas criaram uma religião que não é a cristã. Elas chamam uma coisa do que aquela coisa não é. Essa compreensão gera 3 frutos essenciais: temor, gratidão e vigilância. Quando eu conheço a Deus, é que eu temo. Quando eu conheço a Deus, é que eu sou grato. Quando eu conheço o Senhor, é que eu vigio. Porque eu não vivo numa ilusão. Eu vivo a realidade. Então, tenha cuidado quando você se sentir abandonado. E tenha cuidado também quando você se sentir muito seguro. Porque são 2 grandes problemas. A minha segurança pode ser uma ilusão. Eu posso estar seguro porque eu sou fiel na igreja. Isso não é segurança para ninguém. Eu posso começar a ter problemas com a minha espiritualidade, porque toda vez que uma coisa ruim acontece, eu começo a maldizer o Senhor. Por que eu faço? Porque primeiro eu me assegurei na minha própria confiança. Eu sou tão fiel a Deus e o que Ele me dá é isso em troca. O sofrimento humano não é o problema, nunca foi. Nunca foi o problema. E por fim, para que esses sentimentos terríveis não entrem no meu coração, não posso estar desiludido em relação ao conhecimento. O conhecimento doutrinário é extremamente importante. A superficialidade, irmãos, não é uma opção para o cristão. Porque você vai acabar criando uma outra religião e caindo em grande desespero. Eu não fui desamparado. Eu só penso que eu sou. Eu só acho que eu sou. Eu sinto, mas não é verdade. Isto é a realidade da minha fé. Por outro lado, a Bíblia diz que alguém foi desamparado. A primeira verdade é: eu não fui. Eu sinto, mas eu não fui. Mas para que isso seja verdade, a Escritura diz que alguém foi. Se você abrir comigo, o livro dos Salmos, Salmo 22. Verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido. São as palavras que Cristo pronunciou na cruz do Calvário, que foram pré-anunciadas pelo salmista Davi. Então, nós não fomos jamais desamparados por Deus. Nós criamos inúmeras ilusões a respeito disso, mas nenhuma delas é real. E isso é verdadeiro por conta que alguém foi desamparado no meu lugar. Eu queria que vocês abrissem um segundo texto comigo, Isaías, capítulo 63.
Isaías 63, versos 3 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso, o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Eu sozinho pisei o lagar. Essa imagem, em primeiro lugar, é imagem de vingança, de juízo. O Senhor está dizendo: eu pisei o lagar, eu pisei os meus inimigos. Mas para que Cristo pudesse pisar nos seus inimigos, ele precisava vencer o nosso inimigo, o pecado. E ele foi para a cruz do Calvário, ele foi pisar o lagar sozinho. Você não foi, eu não fui. Você não irá e eu não irei para a cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque ele foi só. E ele não podia dividir esse sofrimento com ninguém. Com absolutamente ninguém. Cristo foi sozinho para a cruz do Calvário. E no lugar onde ele esteve mais solitário, houve um momento em que ele ficou de fato sozinho. Não de sentimento, como eu fico às vezes, como você fica triste às vezes. Porque quando todos os pecados da raça humana foram lançados sobre os ombros de Cristo, sabe o que aconteceu? O Pai o abandonou. O Pai que esteve com ele em toda a eternidade. Experimente você passar alguns dias fora de casa. Quando você vai sair, como é que seus filhos reagem? Os filhos choram pela ausência do pai por um período de tempo curto, determinado. Nosso Senhor Jesus Cristo esteve a eternidade toda com o Pai. Mas naquele momento, na cruz do Calvário, o que aconteceu é que, por conta do meu pecado, ele foi abandonado. E sofreu as agruras do inferno. Veja, a penalidade para quem peca é o inferno. Esta é a realidade. Por isso que o credo que nós recitamos diz: desceu ao Hades, desceu ao inferno. Não é que Jesus Cristo foi literalmente para o inferno, não é isso. Mas é que ele sofreu as agruras do inferno. O que é que há de tão ruim no inferno? O inferno é o pior lugar que existe, porque lá, apesar de haver a presença de Deus, às vezes a gente aprende errado, né? No meio evangélico, o inferno é o lugar onde Deus não está. Olha, se Deus não está no inferno, então Deus não é onipresente. Não, Deus é onipresente, Deus está no inferno. Mas como nós já aprendemos aqui em outras circunstâncias, Deus não está no céu, na terra e no inferno da mesma forma. Porque Deus está no céu sendo glorificado. Deus está na terra governando. E Deus está no inferno julgando. Então há a presença de Deus no inferno. A diferença é, não há misericórdia de Deus no inferno. Não há graça de Deus no inferno. Não há perdão de Deus no inferno. Portanto, quando Jesus Cristo desceu ao Hades, como diz o credo, ele está nos ensinando. Ele sofreu as angústias do inferno por mim. Ele foi desamparado pelo Pai e sofreu o inferno para que eu nunca sofra naquele lugar terrível. Nunca mais diga, eu fui abandonado.
porque o Senhor não abandona. Qual é a promessa em que eu me apego? Cristo foi abandonado. Salmo 22, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? E Isaías 63, eu pisei o lagar só. Este clamor não se trata de retórica, mas da realidade espiritual. Cristo entrou em uma agonia que palavras não alcançam. Falar de agonia é uma coisa, mas senti-la é algo muito diferente. No Getsêmani e no Calvário, Cristo foi lançado naquela condição em que a alma, como diz Spurgeon, prefere o estrangulamento à vida. Prefere ser morto que viver, de tanto sofrimento. O consolo sensível do Pai foi retirado, ele foi lançado na poeira da morte. Tudo isso não por fraqueza, mas por substituição. Deveria ser eu. Ele tomou o lugar dos desamparados para que os seus jamais o fossem. Então, o que é que nós vamos aprender aqui nesse ponto? A nossa segurança, meus irmãos, não é sentimental, é redentora. A maioria dos problemas em relação à tristeza, a sentimento de abandono, é exatamente isso, é sentimento. É emocional, não é real. Veja, o sentimento, eu repito, é real, mas a coisa em si, não. Deus não promete nunca nos abandonar porque somos fiéis, mas porque Cristo foi abandonado em nosso lugar. Preste atenção nisso. Na maioria dos casos, quando eu não me sinto mais cuidado pelo Senhor, é porque eu estou vendo os meus pecados. Eu chego à conclusão de que o Senhor me abandonou. Mas preste atenção, você não é cuidado por Deus pela sua fidelidade, mas pela graça do Senhor. Isso nos traz um consolo real para aqueles que passam por períodos de silêncio espiritual. A sensação de abandono não é abandono real. A sensação de abandono não é abandono real. Também aprendemos que o evangelho não é apenas perdão, mas preservação. A cruz não apenas nos livra da culpa, mas nos garante que jamais seremos entregues a nós mesmos. Por fim, isso nos ensina a interpretar corretamente o sofrimento. A ausência de conforto não significa a ausência de Deus. Você pode se sentir desconfortável, você pode se sentir triste, mas a conclusão não é Deus me abandonou. Não pode ser essa. O sofrimento jamais será a prova que Deus te abandonou. Não é. Agora, qual é a segurança que o crente pode nutrir diante de um texto como esse? Nunca te desampararei, jamais te abandonarei. Somente agora podemos retornar plenamente à promessa. Precisamos chamar a atenção para a sua ênfase incomum. Veja, Deus não promete de qualquer forma, não. Ele repete. Eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Quando a palavra de Deus repete uma afirmação, é porque ela quer enfatizar. Nunca duas vezes quer dizer jamais. Não existirá esta possibilidade. Desampararei, abandonarei, é a repetição da mesma verdade. Nunca acontecerá o quê? O abandono. Sob hipótese nenhuma, Deus te abandonará. Então aqui está a verdadeira base da perseverança dos santos, uma doutrina da reforma, uma doutrina bíblica resgatada pela reforma. Não uma teoria fria, mas com certeza pastoral, onde Deus começa a obra, ele também conclui. O crente não persevera por força própria, mas porque é guardado. Mas em relação aos arminianos, que insistem em falar sobre livre-arbítrio, porque aqui você está percebendo, tudo é conduzido por Deus, você é guardado por Deus, você persevera por conta da ação de Deus. Segundo Spurgeon,
Eu creio que o livre-arbítrio é o deleite dos pecadores. Preste atenção nas palavras dele, são duras. Eu creio que o livre-arbítrio é o deleite dos pecadores, mas que a vontade de Deus é a glória dos santos. O livre-arbítrio é o deleite do homem. É a possibilidade de você dizer: eu posso decidir. Eu quis Cristo. Eu desejei vir para a igreja hoje. Eu escolhi estar aqui. Eu preferi estar na igreja do que estar no mundo. Eu. É o deleite do pecador, é o livre-arbítrio. Mas a vontade de Deus é a glória dos santos. Veja, um é a vontade do homem, a outra é a vontade de Deus. Um exalta o homem, o livre-arbítrio exalta o homem. A soberania de Deus exalta Deus. Eu não sou abandonado porque eu sou fiel. Eu não sou abandonado porque Deus é fiel. Eu não estou aqui porque eu sou um homem piedosíssimo. Não, eu estou aqui porque Deus me sustentou. Porque se Ele tirar por um segundo a sua graça, eu vou me embora daqui. E vocês vão também, não acho que eu vou só não. O homem mais santo do mundo não resistirá se Deus por um segundo tirar a sua graça. Ele prefere ser um átomo governado por Deus a um arcanjo entregue a si mesmo. Porque ser deixado à própria vontade é perdição. Não há nada que eu deseje desfazer-me tanto como de uma minha própria vontade, para ser absorvido na vontade, no propósito de meu Senhor. Se tem uma coisa que eu devo orar para que Deus me dê, é a vontade dele. Se tem uma coisa que eu tenho que pedir a Deus para me livrar, é da minha vontade. O que me faz me sentir abandonado por Deus é justamente isso. É porque a minha vontade quer prevalecer, porque a palavra dele diz que isso não é possível. Então, sentir-se triste por parecer abandonado é se entregar à sua própria vontade. A gente quer isso. A gente quer se enganar. Porque quando eu digo que Deus me abandonou, eu já não preciso mais ser fiel a Ele. Eu já não preciso prestar mais contas a Ele. Ele me abandonou. Você percebe como esse tipo de reação ao sofrimento, à dor, à tristeza, é fruto da nossa própria pecaminosidade? Eu vou inventando coisas na minha cabeça. São muitas ilusões. O fato é que Deus não me abandonou. Mas como eu inventei essa historinha para contar a mim mesmo que eu fiquei só, o final disso é o seguinte: eu não tenho mais por que ter compromisso com Deus, porque se Ele me abandonou. Se Deus nos deixasse, no fim, seria ruína. Mas Ele mesmo disse que não fará, e Sua palavra é suficiente. Eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Essa é a palavra do Senhor. Você quer testar se você está sendo abandonado ou não? Sua vida virou ruína? Ou você está aqui de pé? Se você está de pé, é porque Deus não te abandonou. Essa promessa precisa ser aplicada com sobriedade, especialmente em uma geração que confunde facilmente o que sente com o que é real. A Escritura nos ensina a negar os sentimentos, mas também nunca nos permite absolutizá-los. Eu não posso negar meus sentimentos. Veja, eu disse que é um erro quando algum irmão chega para a gente e diz assim: rapaz, eu estou triste. Aí diz: deixa de besteira. Mas peraí, ele está se sentindo triste. Ouve primeiro o que ele tem a dizer, porque muitas vezes na fala dele já tem a resposta. Mas você trata com respeito a fala do irmão. Porém, você sabe que aquilo ali não faz sentido. Então você vai tratar de acordo com a realidade. Não nega os sentimentos, mas não absolutiza os sentimentos. A nossa época é tão louca, irmãos, que as pessoas estão decidindo coisas que são seríssimas pelo que sentem.
não de maneira objetiva. Elas vão para uma igreja e dizem assim, eu me senti tão bem aqui, vou ficar aqui. Quer dizer, você vai congregar numa igreja por aquilo que você sente. Quer dizer, você se sente bem, às vezes o lugar é muito agradável, o lugar é muito agradável. E o louvor é muito agradável. E as pessoas foram muito cordiais com você. Mas eu pergunto, e a pregação? E a doutrina? E a fidelidade da igreja? Mas eu senti bem ali. Isto não é forma de analisar coisa séria. Então, em primeiro lugar, é necessário afirmar com clareza pastoral. Sentir-se só não é o mesmo que estar só. Há momentos em que o coração humano, por causa do cansaço, da dor, da ansiedade ou até do pecado, perde a percepção da presença de Deus. Mas a promessa não diz, você nunca se sentirá só. O que é que ela diz? Nunca te deixarei só. A promessa de Deus é que você nunca vai se sentir triste, que você nunca vai se sentir desamparado. Você vai sentir. Mas nessa hora, o que você precisa lembrar é da palavra de Deus. Eu nunca te deixarei. Você está se sentindo, mas isso não é verdade. Muitos crentes atravessam períodos em que a presença de Deus parece distante. As orações parecem bater no teto, a leitura da Escritura parece seca, e o coração interpreta isso como abandono. Você vem para a igreja, o sermão não toca no seu coração, você lê a palavra não muda nada, você não se empolga mais com as coisas de Deus. Parece que essas coisas ficaram banais. Que Deus não fala mais comigo. Isso não é real, irmãos. Isso é ilusão. Só Cristo foi realmente abandonado. Só Cristo. No momento em que ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não deu ouvidos àquele pedido dele. Por que Deus não deu ouvidos? Porque ele precisava ser desamparado. Porque ali ele estava sofrendo o peso do pecado, a pena do pecado. Não é só a morte, não. É ser abandonado por Deus. O homem perdido no deserto ainda tem Deus. A pessoa que perdeu a família ainda tem Deus. Aquele que perdeu todos os bens ainda tem Deus. Mas Cristo na cruz do Calvário não tinha Deus. Deus meu, por que me desamparaste? É uma grande ilusão, irmãos. Segundo lugar, precisamos reconhecer que muitas vezes não nos sentimos acompanhados porque nos recusamos a enxergar a providência de Deus ao nosso redor. Preste atenção nisso. Deus raramente se revela apenas de forma direta e imediata. Ele se manifesta ordinariamente por meios. Quando ignoramos esses meios, interpretamos mal a realidade. Eu fico pensando, Deus, como é que o Senhor me deixa sozinho? Aí você tem uma família. Sozinho? Eu não lhe deixei sozinho. Você tem uma família. É imperfeita, tem os problemas dela. Mas é a presença de Deus na tua vida. Você tem uma família. Sim, eu estou sozinho. Você está numa igreja. Você tem uma igreja. É imperfeita? Claro que é. Mas você tem uma igreja. Você poderia estar num lugar que não há igreja. Deus te colocou aqui. Vocês têm a oportunidade de ter irmãos que oram uns pelos outros. Quando alguém coloca no grupo e diz que está sentindo algo difícil, está passando por uma situação difícil, não dá 5 minutos aos irmãos lá. Vamos orar por você. Tenha força. Nós experimentamos isso na nossa casa essa semana. É bom, irmão, saber disso. É muito bom. Vocês têm pastores, presbíteros, vocês têm líderes que velam
pela vossa alma, que oram por vocês, que se dedicam e servem a vocês. Tudo isso é expressão clara da providência de Deus na tua vida. Rejeitar ou desprezar esses meios é muitas vezes fechar os olhos para a própria resposta de Deus à nossa solidão. O problema não é que Deus está calado, é que eu quero que Deus fale comigo de um jeito, que é o jeito que eu quero, não que Deus quer. Queremos uma experiência interior imediata, quando Deus está nos cercando com sua graça por meio do corpo de Cristo. Em terceiro lugar, essa promessa nos chama a reinterpretar a solidão à luz da comunhão dos santos. A fé cristã nunca foi pensada para ser vivida isoladamente. Quando Deus promete não nos abandonar, Ele não promete uma espiritualidade solitária, mas uma vida inserida em um povo. A igreja não é um acessório da fé, ela é parte da resposta de Deus à fragilidade humana. Nós precisamos da igreja. Não é opção não estar na igreja. Quando Deus disse lá atrás, não é bom que o homem esteja só, isso compreendia questões mais imediatas ao Éden, mas isso compreendia também a necessidade de uma comunidade da fé. Nós nunca vamos viver a vida cristã sozinhos. Deus disse que vem levar para o céu um povo, não um por um. A salvação é individual, mas a promessa de Deus de salvar é de salvar um povo. Aí se Deus vai salvar um povo, eu não quero viver com o povo de Deus. Ora, você não quer conviver com as pessoas que você vai morar no céu? Ah, mas que esse povo tem muito problema. Ah, e você não tem? Há muita hipocrisia na igreja. Ah, você também não é. Há muito erro, né? Você também não erra. Nós somos assim, irmãos. Nós precisamos da igreja de Cristo. Quarto lugar, essa promessa confronta o orgulho silencioso que prefere sofrer sozinho a admitir dependência. Há crentes que se sentem sós porque se isolam, não porque Deus se afastou, mas porque eles se fecharam. Você não fala. Você não pede ajuda. Às vezes, sabe o que acontece? Demora tanto a falar que só chega para pedir ajuda quando a bomba já estourou, quando o problema já passou todos os limites. Vai ser muito mais difícil lhe ajudar. Mantenha uma regularidade nas conversas com os presbíteros da igreja, com os pastores, porque isso vai te fazer evitar problemas mais sérios. Não se isole. Por fim, essa promessa nos chama a gratidão vigilante. Se Deus não nos abandonou e Ele mesmo disse que não abandonaria, então somos chamados a reconhecer sua presença ativa, ainda que discreta. Deus não é um Deus de chamar a atenção o tempo todo. A presença de Deus é discreta, mas é presente. Preste atenção nos detalhes. Na família, no marido, na esposa, nos filhos, nos amigos, nos irmãos, nos pastores. Tudo isso é a presença de Deus, irmãos. Lembra do que eu falei? Se Deus tirar por um segundo a sua graça do homem mais santo do mundo, esse homem se desvia. Se Deus tirar essas pessoas do teu redor, a tua situação é muito pior. A providência de Deus raramente grita, ela sussurra. Ela se manifesta na constância, na rotina, na fidelidade diária, nos relacionamentos preservados, na igreja que permanece, na palavra que continua sendo anunciada. Portanto, quando o coração disser, eu estou só, a fé deve responder, não, eu não estou. Deus prometeu, Cristo garantiu, a igreja confirma. Deus prometeu, Cristo garantiu, a igreja confirma que você não está só. E mesmo quando não conseguimos sentir isso plenamente, permanecemos firmados, não no que sentimos, mas no que Deus disse. Nunca te deixarei, nunca
te desampararei. Se você está se sentindo só, é real o sentimento, mas não a coisa em si. Se você se sente só, peça ajuda. Não fique sozinho. Porque a prova que Deus está com você é que você tem irmãos queridos ao seu redor. Que Deus te abençoe, que você possa sentir a presença do Senhor na sua família, nos seus amigos e principalmente na igreja. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais uma vez nos trazer promessas tão maravilhosas. Por nos conduzir, ó Deus, até perto do Senhor. Que nunca nos sintamos sozinhos. Que jamais, Senhor Deus, passe isso pela nossa mente. Mas caso isso já tenha se instalado em algum de nós, trata com